E quando ela enxuga os pés de Jesus, né, foram 3 unções, né? A mulher que enxuga os pés de Jesus, e também a própria Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus está em Betânia, e Jesus é ungido ali, e essa unção é um preparo para a morte. Tanto é que Judas vai reclamar, dizendo, né, que desperdício é esse, né, porque poderia vender essa unção cara e dar aos pobres, né? Só que Jesus vai repreender, dizendo: não repreenda ela, porque ela tem feito para mim a morte, ela tem feito para meu sepultamento. Então, se eu ver que Jesus está sendo preparado para receber uma autoridade maior, e claro, traz uma repercussão grande, pastor Luzimar, principalmente quem você que se é judeu, né? Você que não acredita dessa forma, de repente algumas outras religiões aqui que eu prefiro não citar o nome para não parecer que está querendo bater de frente com a igreja. Nosso interesse aqui não é esse. Mas no Antigo Testamento, o Eterno, Deus, né? Adonai, ele era o nome principal, né? Tanto que a gente vê várias vezes nos pergaminhos o nome do Eterno ali, né? E Jeová de Zavaote, Adonai dos exércitos, né? E Jeová Iré, que significa Deus de provisão, o grande El Shaddai, né? Que Jacó chamava, né? Deus de El Shaddai, Yaakov chamava muito Deus de El Shaddai, e a gente vê que esse Deus era o nome que predominava no Antigo Testamento, mas que já no Novo Testamento, inclusive Jesus começa chamando muito o Senhor de Pai, né? Pai, muito usa esse termo Pai, assemelhando que ele havia vindo, né, de Deus, havia vindo dele para um propósito, né? E capítulo 7 de Isaías diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, né? Que Emanuel não era o nome de Jesus, seria Emanuel, mas seria, porque a palavra Emanuel, o nome Emanuel significa Deus conosco, né? Então Deus estaria presente com o homem, né? Então veja que Jesus era a sua glória de Deus para andar com o homem e para poder morrer, né? Ele tinha autoridade sobre a morte como Deus, porque era eterno, e agora ele precisa liberar essa autoridade sobre a morte que só atingiu ao homem por causa do pecado, né? E agora ele libera isso para que então ele possa morrer, padecer e haver o derramamento de sangue dele e consequentemente pagar o preço da humanidade que havia sido paga, né? Através do pecado, né? O pecado fez com que o homem ficasse escravo da morte. E a gente vê que agora é necessário Jesus morrer, e ele diz isso na cruz, pastor Luzimar. Quando ele está na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, porque está tudo consumado, né? Tudo está consumado, tudo que eu tinha que fazer acabou. Então a gente vê que após a morte de Jesus, pastor Luzimar, vem a ressurreição, né? E a ressurreição traz com Jesus, e agora a dispensação termina de Jesus, 3 anos e meio de ministério, acaba para que o Espírito Santo venha, o Espírito Santo venha. E o senhor comentou antes comigo a respeito do sopro, né? Que o Eterno soprou sobre as narinas de Adão, né? De Adão. O Senhor sopra sobre as narinas de Adão. Exato, pastor. Falamos sobre o sopro, né? Adão, um boneco feito de barro, da própria mão de Deus, ele formou o primeiro homem na terra, e depois de formado, Deus pega e sopra o sopro de vida, ou o espírito dele, tanto que até antes de Adão e Eva pecar, tudo que Adão fazia, tudo que Eva fazia era da vontade de Deus. Deus descia no jardim do Éden, na viração do dia, para conversar com aquilo que ele tinha feito, para conversar com Adão, né? Depois do pecado, Deus torna, mas não torna descer a terra para conversar com Adão. Deus teve particular com vários outros personagens da Bíblia, várias outras pessoas, Moisés, Abraão, né? Jacó, quando
observou e teve a visão da escada, várias outras pessoas, foi conversado, né? Deus conversou, Jacó, lá no Val de Jaboque, o anjo entra numa conversa com Jacó. Porém, Deus não desce mais na terra para conversar com o homem. Mas ali a gente vê com tudo isso, a gente vê o primeiro sopro, né, de Deus, do próprio Eterno, na vida de um ser humano. E vai prolifera, né, a vontade de Deus na vida do ser humano. Porém, o ser humano, depois da primeira queda, o ser humano vive uma vida de pecado. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento morte, pecou, tem direito de morte, e ali vai, né? Pecado acima de pecado. No deserto abre-se o deserto para engolir os pecadores, aqueles que blasfemaram, aqueles que pecaram, né? Deus fala para Moshe Rabbeinu, a partir de ti, Moisés, eu vou fazer uma nova direção, um novo povo. E Moisés pede misericórdia a Deus e diz: não, Deus, o que vão dizer as pessoas? O que vão falar quando ver a história? Mas o que a gente quer trazer agora é a respeito do sopro. O sopro poderia até o próprio, né? Jesus está dizendo, se referindo a isso, né? Quem soprou no princípio sobre Adão era eu, que estava lá e soprei, né? Mas eu não quero trazer isso aqui que vai repercutir, aí eu vou ter que ficar um bom tempo aqui para explicar, né, que a palavra Elohim, que é plural, pastor Lozano, é plural, né? Qualquer um que estudar o hebraico vai entender isso, que a palavra Elohim é plural. Toda vez que Israel chama Elohim, está chamando deuses, né? Israel não é uma religião politeísta, que adora vários deuses. É uma religião monoteísta, que adora um só Deus. Um só, porque realmente só existe um, Ra Adon, o Senhor, o único. Ele, o Deus eterno, Criador único, não existe outros. Nações inventaram outros, enganadas, né? Mas o único, eterno, na verdade, não é um só, são três, né? A Trindade, onde muitos vão repercutir, vão dizer que a Trindade é romana, né? E não, a gente vê isso claramente se a gente acreditar no Novo e no Antigo Testamento. Apesar que eu não preciso do Novo Testamento para provar isso, podemos pegar o Antigo Testamento mesmo, né? Já cai por terra a tese de que é um só, quando a gente pega quando o Espírito do Senhor vem sobre Sansão, né? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, não foi Deus eterno, né, que veio sobre Sansão, foi o Espírito do Senhor, já é a segunda pessoa da Trindade. A gente pegar no Antigo Testamento, em Daniel, quando Ananias, Misael e Azarias estão na fornalha de fogo ardente, e aparece o quarto homem na fornalha. Não era um anjo, mas era o próprio Jesus ali dentro, o próprio Deus ali dentro da fornalha com o homem. Era ele ali. As três pessoas da Trindade estão reveladas também no Antigo Testamento. Mas nós vimos o seguinte, que Jesus soprou, né, o Espírito sobre o homem. Mas quando ele sopra, justamente após a morte e ressurreição de Jesus, é isso que ele está trazendo agora, a dispensação do Espírito, ou seja, agora vai ser com o Espírito Santo. E alguns pregadores até dizem isso, né, que Jesus caminha no meio da igreja, estou vendo Jesus caminhando no meio da igreja, e é de uma forma simbólica, acreditamos, claro, de uma forma simbólica, mas na verdade isso não é real, né, não é literal, porque diz a Bíblia que Estevão, quando está sendo apedrejado, ele olha para o céu, vê o céu aberto, e ele afirma que vê Jesus assentado à direita do Pai. Então o Senhor está sentado à direita do Pai. Se ele tivesse caminhando no meio da igreja agora, seria um arrebatamento. Não tem como. Então Jesus está sentado à direita do Pai. Quem está com a igreja no momento, no presente momento, é o Espírito Santo. É Ele que está. E nós vimos que, voltando ao Aloés agora, pastor Lismar, podemos entender através da unção de Esther, através da unção de Jesus, que agora, após uma morte, um preparo, alguém pode receber. Eis que Jesus, nosso Rabi, Yeshua, ensina, caminhando 3 anos e meio juntamente com seus talmídicos, com seus discípulos. E ele ensina, durante 3 anos e meio, o preparo, para que agora, após a sua morte, eles possam receber autoridade e batismo com o Espírito Santo em poder. Veja que
o apóstolo Pedro, que recebe aqui agora através do sopro o Espírito Santo, a gente não vê uma mudança mesmo drástica na vida do apóstolo Pedro, após o Senhor Jesus soprar sobre ele o Espírito Santo. Mas nós vamos ver essa mudança em Atos capítulo 2, quando ele se levanta após ser tomado pelo Espírito Santo, falar em línguas, e ali ele fazia o seu primeiro sermão, onde quase 3.000 almas são salvas, e a gente vê o poder e a unção. Então o Aloés vai representar essa fase, o Aloés vai representar esse período de revestimento e de poder. E citando a respeito ainda do Aloés, pastor Rosemar, como foi dito no começo do vídeo, é necessário que para o Aloés ele começar a exalar e a inalar esse bom odor, perfume, ele precisa entrar em estado de decomposição e vai se enquadrar justamente no dom da longanimidade do Espírito Santo, nos dons que está em Gálatas no capítulo 5 e no versículo 17, né? Fala a respeito dos dons do Espírito Santo e a longanimidade. Por que isso? A gente vê que é necessário um tempo, aquele óleo, aquele perfume fica guardado um tempo dentro dessa madeira, e isso representa a vida do cristão apegado à madeira de Cristo Jesus, a cruz. E para que, num dado momento, quando se refere a entrar em decomposição, se refere a uma luta, a prova de fogo que vem sobre a pessoa, que parece que vai decompor, destruir ela, mas é nessa hora que nasce algo na vida de um crente, um cristão, chamado longanimidade, aonde qualquer um outro estouraria naquela hora, pastor Rosemar. E é justamente isso que acontece hoje na vida ministerial de muitos, casamento, justamente porque não tem o Espírito Santo de Deus, enfrenta uma dificuldade, estoura, enfrenta um problema, não consegue permanecer porque falta o Espírito Santo no homem. O Senhor falava isso a respeito do Adão, que quando o Senhor prepara o boneco, Adão era somente um boneco de barro, mas agora o Senhor olha para ele, falta algo no homem, porque está cheio de Adão por aí, seco, que quer resolver problema só, quer o casamento transformado só, e de certa forma o Espírito Santo vem para a salvação, sim, mas o Espírito Santo também vem, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você mulher, você varão, você se torna alguém cheio do Espírito Santo, capaz de mudar sim o seu relacionamento, seu casamento, seu ministério, sua família, porque Deus começa a dar direção, sabedoria, né? Pastor Rosemar. Em Ezequiel, a gente vê claramente o sopro, a gente vê claramente na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, a gente observa claramente sobre o sopro, primeiramente Deus vai perguntar para Ezequiel, e Ezequiel vai dizer: sim, estou vendo aqui um vale de ossos secos. Então profetiza, poder da palavra do homem, inspirada por Deus. Então profetiza. Pode continuar, pastor. Então profetiza, E ali foi profetizado sobre os ossos, foi profetizado em cima dos ossos carne, foi profetizado em cima dos ossos nervo, foi profetizado em cima daqueles ossos o músculo, os tendões, e ali formou-se um grande exército que estava morto. Faltava algo. Depois disso, depois de tudo formado, Deus pergunta a Ezequiel: o que falta ali? O que tu vê? Eu vejo um grande exército. Mas o que falta? Vamos entrar nisso. O que falta? O que a gente vê hoje é muitas pessoas cheias de si, é muitas pessoas cheias de sua própria vontade, é muitas pessoas fazendo o que quer, porém faltando alguma coisa, falta ali algo sobre essas vidas. Observamos depois da morte de Cristo, observamos exatamente antes da descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Aleluia. O povo, os discípulos, entrando depois do mandamento, depois da ordem de Jesus, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ficai, revestimento, ficai. Uma promessa foi feita para o povo. A gente vê um povo cheio de vontade, a gente vê os discípulos cheios de vontade,
vontade de sair, vontade de pregar, vontade de fazer aquilo que Jesus tinha feito, vontade de realizar as obras que Jesus realizava, vontade de curar do jeito que Jesus curava, vontade de mostrar que eles eram alguma coisa. Porém, eles tinham uma ordem essa que era: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido. A partir do momento que o exército em Ezequiel, da visão de Ezequiel, a partir do momento que aquele exército foi tocado pelo sopro dos 4 ventos de Deus, né? Foi tocado ali o sopro de vida, se reergueram um exército formado para guerrear. A partir do momento no Novo Testamento que os discípulos foram tocados pelo sopro de Deus, pelo sopro do Espírito de Deus, dentro daquele lugar, que viram-se línguas repartidas como de fogo, e falaram em novas línguas, em outras línguas, e Pedro, juntamente com os demais, se levantaram numa grande ousadia de Deus, e Pedro pregou, e multidões foram arrebatadas pelo Espírito de Deus na palavra de Pedro. E nós vimos a capacidade da igreja após esse revestimento de poder. Ou seja, a igreja era antes, uma igreja tímida, uma igreja, pastor Losemar, que quando o Senhor enviou para ir de 2 em 2, alguns voltaram reclamando que não conseguiram expulsar demônios. Uma igreja que estava na mirra ainda se preparando, porque esse é o momento, esse é o período na qual muitos até põem a mão no arado, e aí já quer ir curar, já quer libertar, já quer pregar, já quer subir curso. Cheio de vontade. A vontade é boa, mas não há um revestimento, né? Não há um preparo. Quer louvar, hoje em dia essa é a fé. Chegou na igreja, bem vestido, terno, gravata, saia comprida, já quer logo estar em cima do altar, louvando, ministrando, e tem igrejas que têm liberdade para isso. Agora, não haveria problema se houvesse um revestimento, né? Mas a gente vê que a igreja, após o Aloés, esse período, o Aloés vem falar de um período, após esse momento da morte, e agora através da ressurreição de Cristo, a igreja é outra, uma igreja de poder, uma igreja que sai sem medo de morte, uma igreja que sai e até vai presa, mas é liberta da prisão, uma igreja de poder, e é justamente essa unção que vai ser derramada hoje, segunda-feira, na sua vida, no seu ministério, a unção do Aloés, e é o último a ser derramado, assim como Jesus curou muitos, libertou muitos, ressuscitou muitos, mas a última coisa e o melhor, diz que o bom vinho é guardado por último, né, pastor Lozano? Exato. É o melhor da festa é o bom vinho, é o Aloés, que foi deixado por último. E você que veio nessas 7 semanas de unções, onde recebemos 7 unções, este último do Aloés, você que quer um revestimento, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, o que você precisa para ser batizado com o Espírito Santo? O apóstolo Pedro responde em Atos, dizendo: arrependei-vos. Você precisa se arrepender dos seus pecados e querer uma nova vida em Cristo Jesus. E cada um de vós seja batizado, né? Se referindo ao batismo em águas, mas com certeza após isso o batismo com o Espírito Santo viria. Então, primeira coisa, a necessidade do arrependimento. Se você não considera o que você faz um pecado, se você adultera, se você olha para alguém com maus olhos, se você rouba, você engana, você fala mal de fulano, de ciclano, se você guarda mágoa, você não considera isso um pecado, você se acha ainda dona da razão, então você não se arrependeu e você não pode ainda, por causa disso, receber o Espírito Santo. O receber o Espírito Santo não está no tamanho do pecado, né? O Espírito Santo não está para classificar: o teu pecado é muito grande, eu não posso entrar em você. Não, pelo contrário, quando você peca, independente, você pode ser um ladrão, um assassino, você pode ter cometido o pior pecado. Se você se arrepender dos seus pecados, quiser uma nova vida em Cristo Jesus, você pode sim. É por isso que muitos, e eu ouvi nessas semanas agora, um Uber, conversando com um Uber, e ele falou a respeito disso aí: dentro da igreja vai parar somente os fracos. É incrível, dentro da igreja só para fraco. Para ex-bandido, ex-ladrão, ex-traficante, ex-não sei o que. Mas é aí que está o poder de Cristo Jesus em transformar alguém das trevas para a luz, né? Aleluia. Então, hoje vai ser um dia especial, pastor Lozemar, para você que quer receber
batismo com o Espírito Santo.